A ampla gama de moedas que a humanidade já desenvolveu ao longo de sua história e que, hoje em dia, em grande parte, esqueceu novamente, não é raro. Uma relíquia importante das diferentes épocas e civilizações na Terra. Não se trata apenas do valor material de muitas moedas. Especialmente as moedas de ouro dos espanhóis ainda fazem parte de toda a boa história sobre um tesouro enterrado. Mas é claro, também da própria história da humanidade. Muitos conquistadores, reis e generais tiveram seus rostos impressos em moedas para serem preservados por toda a eternidade. E neste vídeo contamos alguns achados mais espetaculares dos últimos anos e sobre o que eram estes tesouros feitos de moeda. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas incríveis? Então nos deixe um like, inscreva-se aqui no Mundos Escondidos e junte-se a nós em nossa jornada de aventura. Vamos lá! Evidência de alienígenas. Especialmente em conexão com os antigos egípcios, a teoria alienígena e suposta visita de extraterrestres é sempre popular. Uma história encaixa nisto, segundo a qual os caçadores de tesouros no sul do Egito afirmam ter encontrado um grande número de moedas que são provas claras de que os egípcios uma vez tiveram visitantes do espaço exterior. Em um dos lados das moedas está a cena de um disco voador e a escrita sugerindo que, uma vez, eles poderiam voltar à Terra. O outro lado da moeda mostra uma clássica representação alienígena, como a conhecemos dos filmes e da televisão. Especialmente o fato de que o alienígena na moeda parece exatamente como se imaginava, provavelmente deixou os pesquisadores céticos. Embora muitas teorias sobre as moedas estejam espalhadas pela internet, nenhum cientista real parece ter sido capaz de dar uma olhada no achado em si. Portanto, a questão permanece, é claro. Se essas supostas moedas estrangeiras não são simplesmente um mero embuste muito bem elaborado. Moedas de 2.200 anos. O fato de que moedas antigas podem de fato ser encontradas no Egito é comprovado pela descoberta de uma moeda que se diz ter 2.250 anos de idade. A descoberta foi encontrada em um oásis ao sul do Cairo, junto com várias outras peças de joalheria. A moeda mostrou claramente que era uma imagem do rei, ou faraó, Ptolomeu III, que diz ter governado o Egito há cerca de 2.250 anos. Além da moeda, outras coisas também foram encontradas no tesouro escondido no oásis. Entre eles, por exemplo, havia amuletos e um colar feito a partir das cascas de ovos de uma avestruz. Arqueólogo amador tropeça em fonte de moedas. Embora a arqueologia seja, naturalmente, dominada por cientistas que às vezes passam a vida inteira concentrados em um determinado assunto ou mesmo em uma determinada escavação, há muitas pessoas no mundo que simplesmente perseguem o fascínio da arqueologia como parte de seu hobby. Aqui também há uma infinidade de achados interessantes que são maravilhados até mesmo por colegas profissionais. Isto foi o que aconteceu com um amador na Suíça. Armado com um detector de metais, Daniel Ludin vagueava por uma floresta perto de um antigo castelo. Quando o sinal disparou de repente, ele encontrou não apenas uma moeda, mas um arsenal inteiro de moedas de cobre. Os especialistas correram para o local e rapidamente ficou claro que as moedas eram da época de Constantino o Grande, no Império Romano, e, portanto, com cerca de 1.700 anos de idade. Mesmo que as moedas tivessem valido pouco na época, foi um achado importante para investigações adicionais sobre o manuseio de dinheiro no Império Romano e, certamente, uma experiência única para um arqueólogo amador. As moedas romanas na Espanha. O fato de que as moedas do período romano, em particular, ainda podem ser encontradas em toda a Europa é mostrado por achados de todo o mundo. Há descobertas regulares de tesouros nas Ilhas Britânicas, mas na Espanha também foi descoberta, por acaso, toda uma coleção de moedas do Império Romano. O gatilho para isso foi exatamente vívido. Um texugo que, enquanto escavava para sua toca, aparentemente escavou moedas profundamente enterradas até a superfície. Descobertos por um caminhante, os arqueólogos foram rapidamente chamados para dar uma olhada de perto na descoberta. Quando finalmente encontraram o ninho do telhado, o chão inteiro estava cheio de moedas. 90 peças foram resgatadas em uma escavação inicial, e as moedas foram datadas entre 200 e 400 a.C. Durante este tempo, a Península Espanhola foi assolada por bárbaros e acredita-se que os refugiados esconderam seus pertences. Mais tesouros ainda podem ser encontrados nesta área.
Esconderijo de moedas com 1.500 anos. O antigo porto de Corinto, a maioria do qual afundou no mar, é uma das escavações mais emocionantes da Europa. Afinal, Corinto foi um grande porto no Mediterrâneo durante séculos. Enquanto exploramos a história de sua ascensão e queda, também continuamos a nos deparar com achados menores que são extremamente excitantes. Junto com um selo que provavelmente uma vez manteve as moedas em um recipiente, foram encontradas 119 moedas, que podem ser datadas entre 150 e 400. As moedas foram encontradas sob um edifício desmoronado na área do antigo porto. Surge naturalmente a questão de que por que ninguém veio recuperar este tesouro? Afinal, as moedas são feitas de bronze e devem ter valido bastante na época. Os arqueólogos estão agora investigando este mistério, enquanto tentam desvendar ainda mais segredos do Porto de Corinto. Mistério dos piratas. Nos últimos anos, de vez em quando, as pessoas na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, têm encontrado moedas de aparência estranha que podem ser atribuídas ao mundo árabe medieval. Quanto mais descobertas são feitas, mais especialistas acreditam ter resolvido um mistério que os tem incomodado há muito tempo. Diz que o capitão pirata Henry capturou saques no valor de vários milhões de dólares do valor atual durante um ataque a um navio mercante indiano, e depois foi procurado em todo o mundo. No final, seu rastro foi perdido em algumas ilhas da América do Norte. Parece, no entanto, que ele e sua tripulação foram os primeiros a chegar às colônias com o tesouro e a fazer uma boa vida aqui. Isso explica o número de achados de moedas que podem ser atribuídos diretamente ao roubo, pois naquela época, por volta de 1700, não havia comércio entre as colônias e a Índia nesta escala. Moedas espanholas. A descoberta de algumas moedas espanholas em um parque nacional em Utah deixou muitos especialistas perplexos. Embora a descoberta das moedas espanholas não seja incomum, tendo em vista a história americana, a idade dessas moedas, que foram encontradas por um visitante em uma caminhada no parque, diz que uma das moedas tem cerca de 800 anos. É, portanto, aí uns 300 anos mais velha do que a época em que Cristóvão Colombo pisou pela primeira vez no continente americano. Se a idade das moedas provasse ser verdadeira, a questão seria como as moedas chegaram a estar em uma parte tão central dos Estados Unidos, distante do mar. Enquanto alguns acreditam que eram simplesmente moedas antigas de um comerciante na época original dos Estados Unidos, outros acreditam que um colecionador pode ter perdido suas moedas aqui. Em qualquer caso, é um novo mistério em torno das moedas que não se encaixam realmente no período de tempo, mas trouxeram um interessante quebra-cabeça para os pesquisadores. Moedas de ouro da Peste Negra. Durante muitos anos após a conquista normanda da Inglaterra, era perfeitamente normal que as pessoas carregassem enormes sacos de dinheiro se tivessem um pouco de riqueza própria. Uma razão para isso foi que a coroa não colocou moedas de ouro em circulação. Isto mudou quando o rei Eduardo III decidiu colocar novas moedas de ouro em circulação. O leopardo e o nobre eram duas dessas moedas, das quais quase nenhuma permanece hoje. Ainda mais impressionante foi uma descoberta que mostrou ambas as moedas em um esconderijo na Inglaterra. Considerando que só o valor dessas moedas equivaleria hoje em dia a cerca de 12 mil libras, fica claro que elas devem ter estado na posse de uma pessoa rica. Então, por que elas foram deixadas para trás? As moedas só tiveram em circulação por algum tempo, e ao mesmo tempo em que foram retiradas, a peste negra iniciou suas maquinações na Inglaterra. Presumivelmente, as moedas de ouro caíram no esquecimento ou seu proprietário morreu, como uma das milhões de pessoas vítimas da peste mortal na Inglaterra. Mas a quem pertencia estas moedas, até hoje permanece um grande mistério. Moeda misteriosa encontrada em Jersey Hort. Em Jersey, foram novamente os arqueólogos amadores de sucesso com o detector de metais que se depararam com um enorme estoque de moedas. Os dois exploradores descobriram um tesouro que não só continha 70 mil moedas, mas também uma variedade de joias. A característica especial aqui era a idade. Não eram a princípio moedas romanas, mas principalmente moedas da época dos celtas na Inglaterra. Entre eles estava um espécime especial que os especialistas ainda não conseguem entender. A moeda tem formas únicas e não pode ser atribuída a uma época exata. Se o mistério for resolvido, talvez possamos aprender mais sobre os celtas na Inglaterra e especialmente sobre a sua economia, uma área sobre a qual pouquíssimas coisas são conhecidas até os dias de hoje. Moedas da Idade do Ferro.
Uma descoberta particularmente antiga de moedas também foi feita na Inglaterra, desta vez remontando à Idade do Ferro e, portanto, o início do desenvolvimento de uma civilização na Inglaterra. As 17 moedas, 16 das quais eram feitas de prata e uma de ouro, são datadas entre 50 a.C. e 10 d.C. Acredita-se que pertenciam a uma tribo que estava ativa no norte da Inglaterra naquela época. Os especialistas supõem que as moedas foram deliberadamente escondidas, mas que seu proprietário não tinha como recuperar sua riqueza. As moedas são relíquias históricas, especiais de outros tempos, e esperamos que você tenha achado o vídeo bem legal, interessante e emocionante. Você conhece algum caso semelhante que se encaixe aí nessa lista? Conte pra gente nos comentários e até o próximo vídeo. Até lá, tchau!